Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Desta vez nós faremos a leitura dos versículos de 24 a 30. Mateus 13, de 24 a 30. Desde hoje pela manhã nós ingressamos nas parábolas do reino. Então, há 7 parábolas contadas no capítulo 13 de Mateus, que Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, todas as 7 tratam sobre esse tema. E nós vimos pela manhã a parábola do semeador, que nos ensina como começa o reino de Deus. Então, ele começa com a semeadura da palavra. Então, a semente é lançada aos corações, ou seja, a palavra é semeada e há 4 reações com relação a essa semeadura. Há alguns que têm o coração furtado por Satanás a fim de que não creiam. E obviamente que tudo isso está dentro dos decretos de Deus. Há outros que a semente cai em um solo rochoso. E ela, portanto, ela não cria raízes. E a pressão contra a fé faz com que logo essas pessoas, elas se vão, elas deixem a comunidade da fé. Há outros que a semente cai entre os espinhos, e esses espinhos a sufocam. Os espinhos na parábola do semeador, que está registrada dos versículos de 1 a 9, são os cuidados desse mundo. Então, as pessoas que são apaixonadas pelos cuidados desse mundo, pessoas que amam o dinheiro, pessoas que amam o mundo, amam a carne, diante da semente que lhes cai ao coração, eles preferem os cuidados desse mundo ao reino de Deus. E o resultado é que essa semente também ela não finca raízes. Portanto, ela não germina a ponto de frutificar. A quarta reação que vimos pela manhã são aqueles que os seus corações são preparados. E é o Espírito Santo que faz isso. Ou seja, o próprio Deus toma a providência de preparar o coração dos eleitos de Deus que ainda não foram alcançados pela salvação, para que ao ouvirem a palavra, essa semente germine, frutifique a 100, 60 e 30 por 1. Vimos pela manhã, irmãos, que via de regra, os salvos produzirão frutos. Não existe salvo sem fruto. Se alguém alega ser salvo, mas não produz frutos para o reino de Deus, essa pessoa está enganando a si mesma. Via de regra, todo aquele que é salvo, ele produz frutos, entenda-se, boas obras. Então, ele vive na prática do amor, do perdão, da longanimidade ou paciência, ele pratica a justiça, ele prioriza o reino de Deus, ele ama a verdade, ele abandona as velhas práticas e adere a novas práticas piedosas que apontam para o caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso. Então, não há como separar salvação de frutos. Todo salvo, ele produzirá frutos. Pastor, e se não produzir? Ele não é salvo. Simples assim. Se não produz frutos, ele não é salvo. Ele não é salvo. Ele pode estar até entre aqueles 3 primeiros tipos de solo. Ou o que teve o coração furtado pelo diabo, retirou a semente para que ela não germinasse. Ou o que a semente caiu em um solo rochoso, e aí a pressão contra a fé fez com que essa pessoa abandonasse. Ou ainda aquele que tem um coração cheio de abrolhos, de espinhos, e que acaba amando mais os inimigos de Deus do que ao Senhor. Pode ser um desses 3, mas se não há frutos, não há salvação.
Os frutos são o produto da salvação, o resultado. Então, nessa parábola do semeador, irmãos, Jesus contou como começa o reino de Deus. O reino de Deus começa com a semeadura do Evangelho. Agora, Jesus vai apontar como cresce o reino de Deus. Então, como é que esse reino cresce? Como ele se desenvolve? A parábola do joio é a parábola que tratará sobre isso. Vejam só, capítulo 13, versos de 24 em diante. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Verso 27. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Verso 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Nessa parábola, Jesus vai ensinar agora como cresce o reino de Deus. Na anterior, ele ensinou como se inicia o reino. O reino se inicia com a semeadura da boa semente. Mas como cresce esse reino? Irmãos, antes de adentrarmos a explicação do texto, eu quero chamar a atenção para vocês para a razão pela qual levava Jesus a contar parábolas. Vocês sabem que parábolas eram ilustrações que Jesus contava, mas eram ilustrações que traziam verdades sobre o reino de Deus. Então toda parábola ela só tem um único ensinamento. Por exemplo, essa parábola vai dizer: é assim que cresce o reino de Deus. Esse é o ensinamento, é a espinha dorsal dessa parábola, é o tema dela. Então toda parábola ela traz um único ensinamento. Mas por que contar parábolas em meio a um povo que interpretava tudo literalmente? Ora, didaticamente, não seria melhor evitar as parábolas e contar de modo literal as coisas às pessoas, a fim de que elas compreendessem? A resposta é não. Por quê? Porque a parábola ela era um filtro que separava eleitos de não eleitos. Observem verso 10 do capítulo 13. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Ao que não tem, o que? O conhecimento acerca do reino de Deus, até o que tem lhe será tirado. Verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. A primeira razão pela qual Jesus falava com parábolas era aplicando um filtro para separar eleitos de não eleitos.
Vejam só, irmãos, hoje a gente não prega por parábolas, a gente prega parábolas, é diferente. Hoje nós estamos pregando duas parábolas, uma pela manhã, outra pela noite. Mas vejam só, se de fato só entende a palavra de Deus os eleitos. Prestem atenção, porque nós pregamos o Evangelho, mas nem todos creem. Porque anunciamos a boa semente, mas só creem aquele que Deus destinou a isso. Observem que a própria pregação, ela aplica um filtro à vida da sociedade, ou à vida de uma comunidade, entenda-se igreja. Por quê? Porque nem todos que ouvem, eles creem, a ponto de seguir com Cristo. Mas os eleitos, eles creem no chamado do Evangelho e eles são convertidos pelo poder da palavra. Aqueles que não são eleitos, não, irmãos. Os não eleitos, eles ouvem, mas eles não creem. Eles não são convertidos. Observem que Jesus aplica esse filtro, chamado parábola. Ou seja, ele fala por parábolas e diz assim: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então eles ouvem e não entendem, eles veem, mas não enxergam. Essa era a primeira razão. A parábola era um filtro, ela separava, os eleitos para o lado de cá. Vocês vão entender porque Deus vai dar o conhecimento para isso, vocês terão sua fé fortalecida e vocês serão salvos. Os não eleitos para o outro lado. Vocês ouvem, mas vocês não entenderão, porque vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Inclusive a pregação também faz isso. Nem todos que ouvem a pregação, eles creem na mensagem do Evangelho. Mas havia uma segunda razão. Esse era um cumprimento de uma promessa. Observem o verso de número 14. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Aqui é Jesus dizendo. Aí ele agora vai dizer a profecia de Isaías, tá? Ele diz assim: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha aí a segunda razão. Aqui está havendo o cumprimento de uma promessa que foi dita lá pelo profeta Isaías. Isaías fez esse anúncio em Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Isso foi dito em Isaías e Jesus está fazendo se cumprir. Pronto, agora a gente já sabe que a parábola ela tem dois efeitos. Primeiro, aplicar um filtro. Segundo, cumprir uma promessa que foi feita pelo profeta Isaías por ordem do próprio Deus. Agora, irmãos, nós vamos voltar os nossos olhos para a parábola do joio e do trigo e vamos perceber que Jesus vai seguir uma sequência de 3 parábolas. As 3 falam sobre o mesmo assunto. Então, as 3 parábolas falam sobre crescimento. Observem, a parábola do joio de trigo, como cresce o reino de Deus. A parábola seguinte, verso 31, é a parábola do grão de mostarda. Fala sobre o quê? Sobre o crescimento também, não é? Ele diz assim, deixa eu ler, irmãos, é uma parábola curtinha. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Observem que agora Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existem. No entanto, esse reino vai tomar forma. Terceira parábola tratando sobre o mesmo assunto, a parábola do fermento, verso 33. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento
que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, as 3 parábolas que Jesus está contando, elas tratam sobre o crescimento do reino de Deus. Parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda e parábola do fermento. Então vem um interlúdio. O que é interlúdio? É uma pausa. Jesus propositalmente no seu discurso dá uma pausa, porque nessa pausa ele vai voltar a falar sobre o propósito da parábola. Verso 34. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então observem, Salmo 78, verso de número 2, trata sobre isso. E depois disso tudo, o que é que vem? Vem a explicação da parábola do joio e do trigo. Pronto. Depois dessa viagem, nós voltamos à parábola do joio e do trigo. E eu sei que talvez eu tenha parecido prolixo para alguns, mas era necessário essas explicações. Pastor, finalmente vamos ver a parábola do joio e do trigo, exatamente. Jesus vai explicar isso. Versículos de 36 a 43. Vamos por parte. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Verso 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Observem que esse semeador aqui, Jesus está afirmando que é Ele mesmo. Então, o semeador na parábola do joio no campo é o próprio Cristo. Ele segue e diz: o campo é o mundo. Então, nós agora não estamos tratando de uma pessoa em específico, diferentemente do que aconteceu na parábola do semeador. Então, entendam, Jesus veio ao mundo semear a boa semente do Evangelho, proclamar a verdade que era Ele mesmo. Foi isso que Jesus veio fazer. O texto prossegue e diz: a boa semente são os filhos do reino. Observem que na parábola do semeador, a boa semente era a palavra. Nessa parábola, a boa semente são os filhos do reino de Deus, ou seja, os salvos. São os salvos. Jesus aqui é o semeador. Jesus é o semeador. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos de Deus. Mas agora ele vai entrar para o lado mais complexo da parábola. Vejam que curioso, irmãos. A boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. Você sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que dentro do reino de Deus existem filhos do diabo. Não apenas filhos de Deus. E esses filhos do diabo são aqueles a quem a parábola chama de joio, não trigo. O texto segue, irmãos, e diz assim, verso 39, o inimigo que o semeou é o diabo. Ou seja, o diabo semeou, plantou dentro do reino de Deus, e lá estão servos de Satanás. Vejam que coisa assustadora. O texto prossegue e diz:
O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos. O que Jesus está ensinando com essas palavras, irmãos? Jesus está dizendo que quando ele veio, anunciou o evangelho da salvação, o inimigo que é o diabo, e óbvio que tudo isso está dentro dos decretos de Deus, Deus não foi apanhado de surpresa, ele semeou outra semente de uma erva daninha. Ele semeou o joio em meio ao trigo. Eu não sei se os irmãos já viram as duas plantas, mas joio e trigo são muito semelhantes, especialmente nos primeiros meses, quando eles crescem. Quando o tempo passa, o joio, ele faz um emaranhado em tudo aquilo que está ao seu redor. Ele faz um emaranhado, ou seja, o joio ele se enrola no trigo. Vocês lembram que quando Jesus contou a parábola, os servos perguntaram assim: o Senhor quer que a gente então retire o joio? Lembram qual foi a resposta do Senhor? Não, deixe que os dois cresçam juntos. No final dos tempos, eles serão retirados. Lembram qual foi a razão que Jesus deu? Jesus disse assim: para que não arranquem o joio junto com o trigo. Em outras palavras, irmãos, não é competência do pastor, do conselho, não é competência dos próprios crentes arrancarem o joio que está entre eles, porque vai se arriscar a retirar trigo junto com o joio, já que o joio se entrelaça ao trigo. Repara a complexidade de tudo isso. Quando nós vamos a João capítulo 15, né, que lá Jesus diz que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, todo ramo que estando ligado a Ele e produzir frutos, o Pai limpa. Com que propósito? De que produza mais frutos. O Pai poda, trabalha aquele ramo, porque o Pai, Ele quer que haja uma produção maior de frutos. Mas todo ramo que estando ligado a Ele for infrutífero, é arrancado pelo Pai e lançado no fogo. Vocês conseguem perceber a conexão do que Jesus disse lá no Evangelho de João e dessa parábola? O que acontece, irmãos, é que na igreja, nem todos são crentes. Na igreja, nem todos creem verdadeiramente e foram transformados pelo poder do Evangelho. Mas você chega em uma igreja lotada e você diz assim: que rebanho de crentes. Só Deus conhece a igreja invisível, que é formada pelos eleitos de Deus. Ou seja, em meio à igreja, não cresce apenas o trigo, os salvos, mas também existem pessoas ímpias, transvestidas de crentes. Mas essa divisão não é competência do pastor, nem do conselho, nem de qualquer outro irmão. Eu não me sinto no direito de dizer fulano é crente e fulano é ímpio. Eu não tenho condições de fazer isso, irmãos. Diante de vocês, vocês têm o coração de um homem pecador. Nós não temos acesso aos pensamentos de ninguém, também não queremos isso. Mas Deus tem acesso aos pensamentos, os corações, a intimidade das pessoas, e Deus sabe quem são os seus eleitos. Então, o reino de Deus, desde sempre, ele vai crescer com o trigo, mas o joio
estando presente. Isso não é vontade minha ou inoperância dos líderes espirituais da igreja. Isso é Deus quem quis assim. Foi Deus quem autorizou que Satanás, em meio ao trigo, semeasse também a má semente. Foi Deus quem quis dessa forma. E observem que ele não autorizou que nenhuma limpeza fosse feita por aqueles que estavam à frente. Porque os servos do Senhor perguntaram: o Senhor quer que a gente faça a limpeza? Ele disse: não, deixe que cresçam juntos. No final dos tempos, eu enviarei os ceifeiros. Os ceifeiros, nós já identificamos aqui. Os ceifeiros são os anjos. E que final de tempo é esse que ele se refere? No dia final. Ou seja, no dia do juízo final, haverá separação entre o joio e o trigo. E não haverá risco de retirar trigo junto com o joio. Ou seja, de fato, os ceifeiros, que são os anjos, eles farão a separação perfeita. Quem é joio são os filhos de Deus. Desculpe, quem é trigo são os filhos de Deus. Quem é joio são os filhos do maligno. Você repara a profundidade dessa parábola. Eu confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu prego essa parábola em 20 anos de ministério pastoral, não é? Esse ano eu faço 20 anos de ministério pastoral no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro é aniversário de 20 anos de ministério pastoral meu. Mas eu nunca preguei nessa parábola. É a primeira vez que eu estou pregando. E, irmãos, estudá-la foi extremamente confortador para a minha alma. Porque a gente muitas vezes olha a igreja e a gente quer encontrar perfeição. Quando eu digo a gente, não estou falando de mim. Estou falando das pessoas em geral. Você pega alguém que se afastou do Evangelho e você pergunta a essa pessoa: por que você se afastou? Eu não conheço um afastado que diga assim: eu me afastei porque, na verdade, o meu coração esfriou. Eu não me arrependi dos meus pecados. Eu me afastei porque eu não queria me submeter à vontade de Deus. Eu me afastei porque eu me apaixonei pelo mundo, pelos valores dessa terra e desprezei o Senhor. Eu não conheço até hoje alguém que se afastou do Evangelho que mantém esse discurso. Você vai conversar com alguém que se afastou do Evangelho, a culpa é sempre da igreja. Já percebeu? Não, porque na igreja, eu vejo na igreja o que eu vejo no mundo. É a resposta das pessoas. Isso quando não joga a culpa na liderança. Eu não vou não. Alguém já disse assim: eu só entro naquela igreja quando aquele pastor sair de lá. O pastor era eu. E fui eu que fiz o culto fúnebre dessa pessoa. Se nós não fôssemos crentes, diríamos assim: que ironia do destino, né? O camarada disse que só entrava na igreja quando o pastor não fosse pastor de lá. E o pastor foi quem fez o culto fúnebre dele. Ou seja, ele entrou na igreja. Ele entrou trazido. Ele entrou trazido na igreja. Mas ele entrou na igreja. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para me engrandecer, longe de mim. Mas é porque uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa jornada pastoral foi isso. Isso me mostrou que no final de tudo, quem manda nas coisas é o Senhor, não somos nós. É Deus quem determina, não somos nós que temos poder, nem de olhar para alguém e dizer: fulano é joio, fulano é trigo, nem de separar, dizer: olha, considerando que você é joio, então você saia da igreja. Você é trigo, você permaneça. Nós nunca fizemos isso, irmãos. E entendemos também que não temos autorização da parte de Deus para tal feito. O texto prossegue e diz, verso 40: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O que é que Jesus está dizendo? Os filhos do diabo serão condenados, né? Então o texto segue e afirma: o Filho do Homem mandará os seus anjos, verso 41, do capítulo 13. O Filho do Homem mandará os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal. Verso 42. E os lançarão na fornalha acesa. Observe, condenação. Condenação. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Condenação. Você sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que talvez você passe a sua vida toda na igreja, mas nunca você tenha nascido de novo. E você passe sua vida toda achando que você é um filho de Deus, quando na verdade você nunca se converteu, nunca se arrependeu dos seus pecados, não os confessou com coração sincero ao Senhor, e nunca deixou de ser filho do maligno. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Pastor, mas que mensagem dura. Eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz. E aí, se você entende isso, louvado seja Deus. Porque se você compreende o chamado do Evangelho, é um sinal que Deus converteu o seu coração. Você pode até pensar, essa mensagem é dura, mas eu creio nela. Louvado seja Deus se você pensar assim. Que você tenha essa mensagem como dura, mas que não seja descrente dessa verdade. Até porque a verdade muitas vezes ela machuca. E quem lhe disse que para curar muitas vezes não precisa machucar? Pare e pense um pouco. Quando você tem um problema de saúde que é necessário fazer uma cirurgia, o médico então vai te operar. Observem que qualquer cirurgia é um procedimento invasivo. Ou seja, a cirurgia ela fere. Você consegue notar isso? Ou você já viu alguém saindo de uma cirurgia sorrindo e correndo no meio da rua? A cirurgia fere, ela machuca, ela inflama, ela precisa de pontos, ela precisa de medicação para desinflamar, de antibiótico para evitar alguma infecção. Perceba se não é assim. A cirurgia ela fere para curar. A verdade, irmãos, nesse sentido é igual. Muitas vezes a verdade vai ferir para curar. Então, diante dessa verdade aqui, que eu reconheço ser uma verdade dura, se o nosso pensamento é duro, mas eu creio, eu quero lhe dizer, louvado seja Deus, que você reconheça essa palavra como uma palavra dura, mas você não seja ímpio, você seja crente, você acredite nessa verdade, se arrependa dos seus pecados, os confesse diante de Deus, abandone o mau caminho e creia no Cristo Redentor. Porque, amigo, se você pensa, essa verdade é dura e eu a rejeito, saiba que você também será rejeitado pelo Senhor. Saiba que você não está entre aqueles que são considerados como trigo, que será guardado no celeiro, mas está entre aqueles que são joio, que serão atados como feixes e lançados em uma fornalha de fogo ardente. Agora deixe eu abrir um parêntese para lhe dizer uma das estratégias do diabo. Vocês devem lembrar que na primeira parábola, Satanás vinha e furtava do coração a semente. Parábola do semeador. Ele tinha o propósito de furtar do coração a semente para que aquele que a recebeu não cresça. Tudo isso está dentro dos decretos de Deus, como eu afirmei. Deus nunca é pego de surpresa por ninguém, nem pelo diabo. Na segunda parábola, Satanás tem usado como estratégia para produzir falsos crentes. Ouça,
para que você não diga assim: o pastor nunca me avisou isso. Eu vou lhe avisar. Qual a estratégia do diabo para produzir falsos crentes? Joio dentro da igreja. Falsos profetas produzem falsas doutrinas. Falsas doutrinas produzem falsos crentes. E falsos crentes estão guardados para o anticristo. Viu como é que funciona? Você compreende agora, porque quando eu vejo alguém postando potoca, ou seja, coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não edifica, coisas que não glorificam a Deus, eu costumo corrigir e pedir que não use mais isso. Gente que posta falsos profetas, e falsos profetas não produzem verdadeira doutrina. Pode, irmãos, porventura, uma fonte de água doce jorrar água salgada ou amarga? Alguém já viu isso? Claro que não, irmãos. Um falso profeta sempre produzirá uma falsa doutrina. Sempre. Nós não estamos falando de textos que podem caber interpretações. Há textos na Bíblia que teólogos piedosos, gente crente de verdade, vai vê-lo de um ângulo e o outro verá de outro. Por exemplo, por que é que existe a milenista, pré-milenista, pós-milenista? São ângulos que se enxerga acerca da doutrina da escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos. Mas o amilenista não está dizendo que o pré-milenista e o pós são descrentes, nem vice-versa, nem vice-versa. Então há textos na Bíblia que eles requerem maior cuidado e uma análise muito mais acurada para que se possa investigar o texto e chegar a uma conclusão final, tá? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de homens que são dolosos, homens que enriquecem comendo a carne das ovelhas, gente desonesta, gente que quer enriquecer às custas dos outros. E aí o que é que eles fazem para isso? Esses falsos profetas ou falsos mestres, eles criam falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas atraem ou produzem falsos crentes. Essa é uma estratégia do diabo para produzir em meio à igreja o joio. E todo falso crente está guardado para o Cristo ou para o anticristo? Tire suas conclusões. Todo falso crente, irmãos, ele tem um Cristo. Só que esse Cristo é anti e não Jesus Cristo. Essa é a diferença. Por isso que a igreja, ela sempre deve buscar um ensinamento puro, um ensinamento verdadeiro, uma pregação expositiva que seja clara, que faça com que as pessoas só não entendam, ou se não forem chamadas por Deus, ou se elas estiverem se distraindo no momento da mensagem. Você sabe qual é o momento mais importante de toda a sua semana? Você já parou para se perguntar isso? Você tem 7 dias, o primeiro é hoje. Você tem 7 dias. Qual o momento mais importante de toda a sua semana? Pare e pense e tire sua conclusão. É o momento que Deus está alimentando a sua alma, o seu coração. É o momento que Deus está recebendo a adoração do seu povo de modo coletivo. Que nós estamos reunidos, congregados para ouvir a verdade do Evangelho. Esse é o momento mais precioso. Nós devemos começar a semana, irmãos, aos pés de Cristo, sendo alimentados pela verdade, fortalecidos, porque ao longo da semana, quando vierem as bordoadas da vida, a sua fé está robusta, preparada, você está santificado, você vai encarar com outros olhos as adversidades da vida. Mas o que é que muitos crentes fazem? Eles tratam o dia do Senhor como qualquer outra coisa.
O primeiro dia da semana, que é o dia que a gente deveria se concentrar, buscar a face do Senhor, entregar nossa semana nas mãos dele, a gente já começa o primeiro dia imaginando que daremos norte às nossas decisões e que o destino de todas as coisas estão em nossas mãos. Pobre joio, você não sabe o que te espera. Se você soubesse o que te espera, você cairia se derramando em lágrimas e pedindo perdão a Deus. Triste daqueles que passam a vida toda ouvindo o Evangelho, irmãos, que até fazem a pública profissão de fé, até parecem crentes, mas nunca nasceram de novo. O destino deles será o mesmo destino dos ímpios que estão lá fora. No final de tudo, os anjos separarão. Isso não é feito agora para que o trigo não saia misturado com o joio. Mas no dia final, Jesus dará ordem e os anjos virão retirar trigo a trigo, trigo a trigo, e pondo o joio, os amarrando como feixes, para queimar todos eles em uma fornalha de fogo inextinguível. Pobre joio, o que será do homem se ele não se arrepender dos seus pecados? Se ele não crê em Jesus Cristo? O destino de um homem sem Cristo, inevitavelmente, é a perdição eterna. Nós vivemos muitas vezes apegados a esse mundo, irmãos, correndo atrás da fama, do poder, do dinheiro, que são os três deuses da nossa era. Os três deuses da nossa era: a fama, o poder e o dinheiro. E tem muitos que são escravos desses deuses. Todo mundo quer ser famoso. Aí você vai perguntar: por quê, pastor? Porque a fama dá poder. Todo mundo quer ser poderoso. Por quê? Porque o poder traz consigo o dinheiro. São os três deuses da nossa época: fama, dinheiro e poder. E as pessoas estão vivendo como escravas atrás disso. Elas não refletem acerca da verdade do Evangelho. Elas não se arrependem, elas não creem. E o resultado de tudo isso é condenação eterna para aqueles que desprezaram o Evangelho, irmãos. Vamos caminhar para o fim, voltar ao texto sagrado que diz assim, 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 43. Então os justos, olha lá, agora são os filhos de Deus, no dia final, se o joio será amarrado e lançado em fornalha de fogo ardente, onde há choro e ranger de dente, entenda-se, inferno, ou pior ainda, lago de fogo e enxofre. Nós temos então agora os filhos de Deus, verso 43. Então os justos aqui é o trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Olha as palavras que Jesus diz. Olhe a conclusão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma advertência. Jesus está te dizendo nessa noite, depois de você ouvir essas verdades, se você tem ouvido, ouça o que está sendo dito. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: essa parábola, ela nos enche o coração de temor, para olharmos para nós mesmos e nos questionar o que nós somos no reino de Deus. Você é uma bênção. Você se arrepende, confessa, crê, frutifica. Sim, pastor. Louvado seja Deus. Todo esse comportamento é de trigo.
é de filhos do reino. Você se arrepende, você confessa, você crê, você produz frutos. Não, pastor, não. Então eu quero lhe dizer que se arrependa, confesse, creia e frutifique. Porque se isso não mudar, no final de tudo, você será ceifado do meio dos filhos de Deus e será condenado eternamente. E sabe qual é a melhor forma de eu concluir esse sermão? Abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça. Fecha aspas. Amém. Vamos cantar, nos coloquemos de pé para bendizermos ao Senhor com alegria.